do judeu hoje de Israel. Então ficaria o exemplo Raben, o filho, Raben. Nós vemos que na gramática, antes das letras rei, het e ain, com vogais mistas, nós temos o artigo definido ganhando um segol, então fica re. Antes das letras rei, het, ele não leva o dagesh. O dagesh some, esse pontinho some, então fica somente ra. E diante de aleph, ai e reish, quando ela for tônica, a primeira sílaba mais forte, ele ganha um kametz, fica ra, mas com kametz. Exemplos de artigo definido. Tov ha roe. Tov ha roe. Tov é bom, ha é o artigo, o está antes de um reish, e nós temos então a fala em hebraico Tov ha roe. Tov ha roe, o bom pastor. Nós temos ha teba noar, a arca de Noé. Ha teva noar, a arca de Noé. Ha shamaim, os céus. Todos eles estão com artigo definido. Se não tivesse o artigo, ficaria assim, um bom pastor, uma arca, os céus seria céus, né? Mas como está com artigo, define o sujeito ou o objeto. Na página 19 do nosso livro de gramática, nós encontramos o vav conjuntivo. O vav conjuntivo é traduzido por e. Em hebraico não tem pontuações como em português, ponto e vírgula, vírgula, ponto final. Então é utilizado muito o v, que é e. Muitas vezes nós vamos encontrar numa frase longa o v, vav conjuntivo. Ele forma um conjunto de palavras na frase. Por exemplo, Abba veima, pai e mãe. Abba veima, pai e mãe. Na gramática do vav, nós temos algumas formas de pontuação. Por exemplo, vá, o vav mais o kametz, ele é colocado diante de uma sílaba tônica, quando a primeira sílaba for mais forte. Nós temos o vá com patá, vé com segol e vá com kametz diante de vogais compostas. As vogais compostas são as mistas. Então, sai o shevá e permanece a vogal da vogal composta, da mista. Vá, vé e vá. Ele passa a ser u diante de labiais e de sheva vocálicos, como labiais como o pei, o beit, men e vav também. Então ele se torna u. Vi, diante de um yud com sheva. Nunca dois shevas podem começar uma palavra. Então ele engole o shva e vira um hirik, passa a ser vi. E V, diante de artigo definido, ele passa a ser V, também diante de artigo definido. Vav conjuntivo, exemplos. Ishi veisha, um homem e uma mulher. Yeled veyalda, um menino e uma menina. Kelev vechatul, um cachorro e um gato. Bayon urbalayla, no dia e na noite. Vav consecutivo. O vav consecutivo é composto de um vav com um patá. Se lê vá. A tradução e. Ele recebe esse nome vav consecutivo porque ele torna o verbo do futuro em passado. Toda vez que encontrarmos um texto com vav consecutivo, normalmente diante do verbo, ele torna o verbo a tradução de futuro em passado. O exemplo, Vayomer
vaiomer, e ele disse, não ele dirá como está o verbo aí no futuro, mas e ele disse, vaiomer. Preposições inseparáveis. As preposições inseparáveis, elas são grudadas na palavra que segue, da direita para a esquerda. Nós temos chamado bekele, a letra bet com shva, a letra kaf com shva e a letra lamed com shva. Bekele seria uma forma de decorar. O B é normalmente traduzido como em, como por ou com. Por exemplo, no início de uma Torá nós temos Bereshit, Bereshit ou Breshit, em princípio. O Bekele está ali. B significa em princípio. Nas Bíblias traduzidas em português, eles colocam no princípio, mas seria uma melhor tradução em princípio. O exemplo aí, bevakashá, por favor, pode ser em, por ou com. No que nós temos que davar, conforme a palavra, como a palavra. No le, o exemplo, nós temos lekol, para uma voz, para uma voz. Beshalom, em paz. Beshalom, em paz. Todas as vezes que nós tivermos o B do Bekele seguido na frente de um artigo, o artigo seguindo o Bekele, o hebraico, a gramática não aceita. Então nós vamos ter que eliminar o artigo definido e a vogal do artigo entra debaixo da preposição inseparável, como nós temos um exemplo a seguir. Preposição inseparável ou preposições inseparáveis. Exemplo: se eu quero falar uma casa, eu falo bait. A palavra bait solta significa uma casa. Na frase, normalmente ela vira beit. Beit, a casa de alguém. Ela entra numa gramática que nós vamos ver mais para frente. Mas se eu quero falar a casa, habait, a casa. Mas se eu quiser falar na casa, entra o bekele, só que ele não aceita o artigo. Então veja só, do bekele morre o shva, morre o artigo, a vogal patá entra debaixo do beit e nós temos uma formação em mais a, então fica na, babait, na casa, babait, na casa. Isso você pode fazer com qualquer uma das preposições inseparáveis, bekele, sempre vai ficar assim. Olha o exemplo do que morre o artigo, entra o patar embaixo do que, morre o sheva, e nós temos o resultado kaberit, kaberit, conforme a aliança, conforme a aliança. Sufixos pronominais. Os sufixos pronominais são partículas dos pronomes pessoais, pedacinhos do ani, pedacinhos do atá, que nós colocamos no final da palavra, para dar uma ideia de posse, meu, minha, teu, tua. Esses sufixos podem ser fixados às preposições também, em substantivos e verbos. Nós temos o exemplo para meu, minha, o i, hirik yud. Para teu, tua, erra. Para teu, tua feminino, Para seu, sua, pertencente a uma pessoa, o. Veja que ele é possessivo. Meu, minha, teu, tua masculino, teu, tua feminino. Se você ler toda a sequência do quadro, você vai ter todos os sufixos pronominais. Um exemplo: mão, yad, mão. Minha mão, yadi, minha mão. Assim nós conseguiremos colocar posse em objetos, em sujeitos e tudo mais. Por exemplo, bait, casa, beiti, minha
Merkaz. Shalom, paz. Shalomecha, tua paz. Shalomer, tua paz no feminino. Por exemplo, eu quero falar como vai a tua paz, como vai você. Se for para um homem, Mashalomecha, como vai você? Mashalomer, como vai você, mulher? Veja que é possessivo. Sufixos pronominais para substantivos, sufixos utilizados em substantivos no plural. Se você olhar a tabela aí, você vai ver que é um pouco diferente do sufixo pronominal no singular. É só acompanhar a tabela. Todo sufixo pronominal é possessivo. Meu, minha, e no caso de plural, meus, minhas, teus, tuas. Isso é afixado no final de uma palavra, gruda no final da palavra. Exemplo dos dois cavalos aí. Rine, eis, Rine, Rassuceino, eis os nossos cavalos. Rine, Rassuceino, eis os nossos cavalos. As guturais são 5 guturais. Elas têm que ser decoradas porque a gramática vai verdadeiramente depender muito das guturais para a formação de um livro gramatical, por exemplo. Elas são Aleph, Ain, Het, Rei e às vezes Ureishi. Aleph, Ain, Het, Rei e às vezes Ureishi. Nós temos também, entre as 22 consoantes, a divisão dessas consoantes em categorias: as labiais, as dentais, guturais, palatais e linguais. Veja cada uma delas no livro. As labiais, Pei, Beit, Men e Vav. As dentais, Sad, Sin, Shin, o Samer e o Zain. As guturais, Rei, Het, Ain, Aleph e Reish. As palatais, Kof, Kaf, Gimel e Yud. As linguais, Tet, Tav, Dalet, Nun e Lamed. Veja os exemplos. As guturais não podem ser duplicadas em uma palavra. Nós temos aí a palavra Shaddad, que temos 2 Dalets. Eles juntos, contraídos, com um dagesh dentro, vira Shaddai. Isso nós podemos ter em algumas palavras. Mas se fosse gutural, não poderia ocorrer isso. Elas estão na categoria dos verbos fracos. Todas as vezes que nós temos um verbo fraco, como banot, edificar, construir, ou hagot, meditar, o verbo que tem gutural, ele tem uma tabelinha para... Futuramente nós vamos ver, mas eles têm uma tabelinha própria para uma declinação. Tem preferência por vogal A e também o sheva simples e o composto. Há uma tendência da gutural receber vogal A e um sheva simples, um sheva A e um sheva composto que nós vimos em lição anterior. Na página 27 nós encontramos no livro o plural no dual. O plural no dual ocorre muito no hebraico. Em português nós não temos um plural chamado dual. É próprio do hebraico. Ele tem a terminação aim. Aim. Exemplo, Hashamayim. A tônica sempre vai ser no A. Hashamayim, os céus. Exemplos, Shefataim, lábios. Panim, que seriam faces. Maim, águas. No caso de